Ó, e agora a gente vai virar a página falando em mercado da bola. Vamos para o Flamengo, hein? O Flamengo que está buscando aí um defensor, um zagueiro, como a gente trouxe nos últimos dias. E o Flamengo que também tem ali o interesse no Jorginho, volante do Arsenal. O Raí Monteiro até trouxe uma informação aí nas últimas horas. E o Flamengo, quando a gente fala nas saídas, né? Porque eu falei das possíveis chegadas, mas quando a gente fala das possíveis saídas, tem o nome do Bruno Henrique, que interessa ao Atlético Mineiro. Está na mira do Galo desde o início do ano, porque o Atlético tem como prioridade reforçar o setor ofensivo, já pretende enviar uma proposta ao atleta e na investida o clube de Belo Horizonte promete cobrir o tempo de contrato que o Camisa 27 tem firmado com o Flamengo. De acordo com as informações que foram divulgadas pelos colegas que cobrem o dia a dia do Atlético Mineiro, Bruno Henrique já tem o conhecimento da negociação. Inclusive, o atacante sabe quanto iria receber caso aceitasse a transferência. Além disso, o time mineiro ofereceu 3 anos de contrato, ou seja, enquanto o vínculo com o Flamengo vai terminar em 2026, o vínculo com o clube de Minas iria até 2027. Um ano a mais de contrato, né, se comparado àquilo que ele firmou, né, aquilo que ele acertou com o Mengão. Mesmo diante de todas as tentativas, o Atlético sabe que não será fácil tirar o Bruno Henrique do Flamengo, até porque o rubro-negro não quer negociar o jogador. É um atleta que hoje está nos planos do professor Felipe Luiz. Está nos planos do Felipe Luiz, o Bruno Henrique. Mas aí fica a pergunta, Flávio, Bruno, Vanderlei, começando aqui pelo Flávio, tá aí, o interesse do Atlético Mineiro, que quer contar com o jogador, quer reforçar o sistema ofensivo. O Bruno Henrique, a gente sabe, né, atingiu aquele auge, aquela dupla com o Gabigol espetacular em 2019, teve uma lesão seríssima, o Flamengo mesmo assim renovou o contrato dele, a gente até discutiu aqui no programa, né, pô, é muito tempo, tal, 3 anos de contrato pro Bruno Henrique, agora chegando essa proposta, Flávio, será que não é o caso mesmo do Flamengo se desfazer do jogador, vender o atleta, até para corrigir isso que a gente falou, pô, muito tempo de contrato pro Bruno Henrique? Nesse meio há uma troca de diretoria, né? Se fosse a outra, seria uma incoerência total. Você faz um contrato de 3 anos para proteger o jogador, proteger-se de qualquer ideia de saída dele ou de algum outro clube, que foi realmente todos nós consideramos exagerado, e aí você vende o jogador, não teria muito sentido. Como é uma nova diretoria, talvez o negócio saia. O Bruno Henrique é um jogador raro, um jogador rápido pelo lado do campo, né? Um jogador que faz gols também. É um jogador difícil, né, de você conseguir. Por isso o Atlético está querendo esse jogador, não é fácil. O Atlético perdeu o Paulinho, o atacante, claro, são estilos diferentes, mas tem que repor ali pela posição. Eu acho difícil o Flamengo se desfazer do Bruno Henrique, mas enfim, está aí no mercado, né? Vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo vê o Bruno Henrique como um dos pilares desse time do Felipe Luiz, mesmo sem ser o titular absoluto, né? Durante todo o ano, o Felipe Luiz conta com ele. Ele também vai ser um dos capitães do Flamengo em 2025. O Gerson continua sendo o primeiro na fila para usar a faixa, mas tem o Bruno Henrique na lista ao lado de Arrascaeta e Alexandro. Então, Bruno Henrique, Vanderlei Nogueira está nos planos do Flamengo, apesar de todo o interesse do Galo, Vanderlei. Eu ficaria muito surpreso se desse negócio. Sinceramente, ficaria muito surpreso. Eu acho que o Flamengo não tem interesse. Essa diretoria não vai ter interesse de fazer negócio. O Bruno é um bom jogador, muito bom jogador, importante, entrosado, conhece o clube. Aparentemente tem uma boa relação com o clube, com o treinador. Enfim, teve uma recuperação, voltou, uma contusão grave, voltou, entre aspas, melhor do que estava antes da contusão. O Flamengo agora está sob nova direção, eu acho que ele está nos planos, você acabou de dizer que deve ser também um dos capitães, né, do Flamengo. Então, eu acho que vai ser muito difícil sair negócio. Agora, dinheiro a gente sabe que tem um grande peso, né, nesse mundo todo. Não só para o jogador, mas para o clube, enfim. Tempo de contrato, gestão, né, o staff, o que pensa o staff sobre isso. Eu vendo de longe, eu acho que será muito difícil, seria surpreendente para mim a saída dele para o Atlético.
Bruno Prado tá aí. O Bruno Henrique, né, que já tem uma idade, assim, digamos, considerada avançada pro meio do futebol, teve uma lesão séria aí não faz muito tempo, mas é bom jogador. É bom jogador, o Flamengo foi lá, renovou o contrato e agora tem esse interesse do Atlético Mineiro que quer reforçar a parte ofensiva, Bruno Prado. O Atlético ele tá atrás de jogadores aí pro ataque e vê o rival contratando. E também tem um dono, o Atlético Mineiro, né? Isso acaba tendo um peso, o Cruzeiro anunciando contratações. O Júnior Santos deve jogar lá, do Botafogo, e também o Tomás Coelho, do Atlético Paranaense, era outro jogador que parecia próximo. Eu acho difícil o Bruno Henrique sair, né? Porque não é um jogador que o Atlético deve fazer um investimento tão alto. E para o Flamengo só valeria a pena se fosse chegou uma proposta muito acima do normal aqui pelo Bruno Henrique, que não parece que vai ser o caso, ainda mais com o Júnior Santos sendo contratado pelo Atlético Mineiro. Então, acho que o Bruno vai permanecer no Flamengo. Depois da lesão, ele não tem mais aquele status de um titular absoluto. Ele tem momentos que ele tem uma sequência maior como titular, momentos que ele fica no banco, mas ainda é um jogador que ajuda o Flamengo, né? Pegando esse período pós-contusão, tem jogos que você vai lembrar do Bruno Henrique ajudando o Flamengo, fazendo gol, decidindo jogos, não com a mesma frequência de antes, o que é natural, mas ainda é um jogador que pode ser muito útil ao Flamengo, ainda mais nesses primeiros meses em que o Pedro segue de fora, né? O Pedro ainda vai demorar um pouquinho para retornar, então o Bruno Henrique pode ser uma opção. O Felipe Luiz, por enquanto, tem utilizado nesses amistosos pelo lado esquerdo, até imaginava que ele poderia, sem o Pedro, ser utilizado mais centralizado, pode até acontecer, mas por enquanto Felipe indica o Bruno Henrique mais pelo lado esquerdo mesmo. E amanhã tem Flamengo e Volta Redonda, o jogo que vai definir, né, a estreia do grupo principal do Flamengo na temporada, né, a estreia oficial. É óbvio, o Flamengo jogou lá, né, nos Estados Unidos, é óbvio que o Flamengo jogou na pré-temporada, mas agora é jogo oficial de campeonato estadual, campeonato carioca, né? E a gente vai ficar aqui na expectativa para ver esse Flamengo contra o Volta Redonda neste sábado. O Felipe Luiz vai comandar o último treino do Flamengo antes dessa partida e nós temos aqui até uma provável escalação do Flamengo que saiu lá na coluna do Fla, né? Saiu na coluna do Fla essa informação do provável Flamengo que deve entrar em campo com Matheus Cunha no gol, Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alexandro, Pulgar, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Plata. Contudo, o time final ainda vai ser definido nas próximas horas, né? A palavra final é sempre do técnico, mas está aqui uma provável escalação do Flamengo. Flamengo que venceu a primeira partida no Campeonato Carioca, o 5-0 contra o Bangu. E agora tem o Volta Redonda neste sábado. Vanderlei Nogueira, é a estreia do grupo principal do Flamengo. Esperando o tempo passar para fazer a final, né? Isso vale para todos os estaduais do país. As federações que organizam os estaduais e as principais, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, enfim, Minas Gerais, as principais federações, todas sonham, montam o espetáculo, sonham para que no último dia as suas forças principais estejam disputando o título, para chamar atenção, faturamento, né, transmissões, enfim, que os grandes astros estejam em campo. Aqui em São Paulo, por exemplo, o sonho dourado do presidente da federação deve ser esse, né? É inegável que cheguem os dois grandões aí brigando pelo título, né? Às vezes dá uma zebra, eu sempre torço por uma zebra. Já tive sucesso no ano anterior. Eu pedi uma zebrinha e vieram 3. Lembra que foram caindo e tal? Então, eu sempre... só para quebrar a mesmice, sem preferências. Porque fica todo mundo esperando quem é que vai fazer a final. Faz de conta. Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, o Santos chegando, voltando. Enfim, é isso que fica. Normalmente, os times semi-fortes dão uma certa complicadinha para os grandões e tem aquele bloco que digamos, só para perder. É figurante. A gente entende isso, eu entendo. Então, com o Flamengo é isso. Você acha que a Federação do Rio de Janeiro está torcendo para que o Flamengo chegue ou não? Eu nem falei que vai ter armação, não é nada disso. Estou dizendo que é a torcida. Quando a gente fazia competições aqui, a gente torcia. Eu era o coordenador geral de competições intercolegiais. Acontecia zebras, mas a gente torcia para tomara que seja um colégio que faça muito barulho nas arquibancadas, que tenha fanfarra,
que leve as meninas lá fazendo com seus pompons e tal. Por quê? Porque isso faz um espetáculo bacana. Mas quando chegava uma equipe não badalada, uma equipe de uma escola, com todo respeito, escola municipal, com toda a sua dificuldade, lá da periferia, chegava para disputar, a gente intimamente, puxa, se essa molecada chegar, vai ser tão importante para eles, e alguns chegavam. Meu estadual da Penha chegou na primeira, ali que você me conheceu. Então, eu jogando pelo estadual. Então, quebrou a mesmice. Claro. Poderosos colégios. Perdemos, mas. Não importa, Flávio, mas poderosos colégios ficaram pelo caminho. Tá certo? E outros chegaram. Então é isso. Eu acho que é uma briga que a gente já sabe.